Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Júlia, aluna do segundo ano do ensino médio. Eu estou aqui com o aluno Gordinho. Boa tarde pessoal, hoje nós vamos entrevistar o Major Anderson, que dirige a campanha Batalha pela Vida de Medula Óssea. E a gente queria começar perguntando para o senhor como foi a sua trajetória de vida, como que o senhor descobriu que queria seguir essa carreira militar. Conta pra gente um pouquinho como que foi. Tá bom. Primeiro, na verdade, eu nunca pensei em ser militar. Não tinha nem ideia de que era militar, né? A gente conhecia a polícia de ver, mas não sabia. E minha vontade mesmo na época era fazer engenharia. Só que na década de 80 não tinha curso de engenharia aqui, assim, faculdade pública, né? Sim. Minha família não tinha condições, eu estava fazendo cursinho para prestar para fora. E aí um dos amigos do cursinho, inclusive o pai dele é padre numa igreja ortodoxa aqui no centro de São José do Rio Preto. Que legal. Chama Charles. Aí ele falou para mim, vou prestar PM, você não quer ir lá? Como eu estava sem oportunidade na época, eu falei, não, a gente pega de tudo, né? Prestei alguns concursos, passei outros concursos, mas passei nesse da PM. E optei por esse da Polícia Militar. E aí em 91 eu comecei a fazer a escola, e depois terminou a escola, a gente começou a parte de estágio, a parte prática. Eu acabei me apaixonando pela profissão, porque eu percebi que era uma profissão que poderia me dar a oportunidade de ajudar muitas pessoas, sabe? Sei. E na minha época, a gente não tinha muito celular, videogame, então as nossas brincadeiras na época eram assim, polícia ladrão, então você corria atrás, então assim, já era uma vontade nossa de infância de ser o mocinho da história. Sei. Né? E aí eu comecei no policiamento aqui em Rio Preto, e a gente acabou pegando muitas ocorrências, eu me apaixonei pela profissão, ao ponto, sim, existe uma condição que chama troca de serviço na polícia. Então, exemplo, você está escalado numa quarta-feira e você precisa daquele dia para fazer uma mudança ou para ir no médico, por exemplo. Você precisa trocar com outro polícia que está em outro dia para você ficar livre naquele dia e tirar um serviço, por exemplo, na quinta que você ia estar de folga. E aí o que eu fazia? Eu trocava esse serviço, depois na hora desse policial
pagar esse serviço que ele estava me devendo, eu falei, não precisa não, que eu quero trabalhar. Né? Tinha um curso que chama Estágio de Aperfeiçoamento Profissional, né, que chamava de AP, que era uma semana. Então você fazia o aperfeiçoamento das normas durante aquela semana. No final de semana você ficaria ali, você ficava livre e só voltava na tua equipe na segunda-feira. Minha equipe estava de serviço no sábado, eu falei assim, não precisa esperar até segunda, não, vamos trabalhar. Já queria o quanto antes começar. Já queria o quanto antes. E foi uma coisa que o senhor descobriu, né? Nem era um objetivo, né? Inicial. É muito importante você falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre o militarismo, né? Sobre a polícia, inclusive. E aí, quando a pessoa conhece realmente, eu acredito que vocês tiveram essa experiência. Sim. Né? Chegaram aqui meio contrariado e hoje falou, agradeço meu pai e minha mãe por terem colocado aqui. É desse jeito. A gente tem uma ideia meio conturbada, né? Fala assim, sim, que é muito rígido. E realmente tem muita disciplina, mas assim, não é desse jeito que as pessoas colocam, né? O militarismo. Porque na verdade a nossa cultura é um pouco meio bagunçada, né? Sim. Eu já tive a oportunidade em outros países, por exemplo, o Japão, e lá isso é uma coisa normal, sabe? Lá o respeito às leis, independente de ser militar ou não, todos têm esse respeito. Você tem uma ideia assim, você chega numa avenida, tem um semáforo lá que está vermelho para o pedestre. Você olha de um lado do outro, não vem carro nenhum. Eles esperam o semáforo para pedestre ficar verde para poder passar. Nossa, aqui no Brasil tá passando carro, tem gente atravessando. Você está passando a parte de pedestre, semáforo fechado e tem que desviar das motos, né, que estão passando, né? É desse jeito. Então, assim, a diferença cultural é muito grande, sabe? Sim. Então, assim, não faz mal nenhum, disciplina, honestidade, os valores que a polícia coloca, são valores, assim, bons para a sociedade. Sim, né? que tudo agrega na nossa vida, né? Agrega na nossa vida. Responsabilidade, empenho que você vai fazer nas suas missões, companheirismo, tudo é válido, né? Só que as pessoas querem deturpar isso, porque, assim, existem alguns fatos que acontecem na PM que não são por culpa da PM. Já veio com aquela pessoa de fora, são valores que ela trouxe de fora para dentro da PM. Né? Então a PM não ensina ninguém a matar, a bater, né? Então as pessoas acabam num momento de desespero, ou de raiva, ou de nervoso, que às vezes a profissão é fácil de se deparar com uma situação dessa. Sim, né? sim. Você não vai encontrar pessoas na rua que você vai estar vendendo uma passagem pro litoral, pro Nordeste. É tudo problemas, né, realmente. Você não vai estar comprando um carro para dar para sua esposa, né? É só problema. Então você vai lidar com pessoas irritadas. Qualquer palavrinha fora do sentido um pouquinho ali, você acaba criando uma briga muito grande, uma briga muito grande. Felizmente. E o senhor entrou direto na Academia Barro Branco? Ah, legal. Ou o senhor já começou por uma escola de soldados? Não, comecei por uma escola de soldado, né? Esse concurso eu prestei, escola de soldado, eu fiquei aqui aquele tempo que eu comentei. E aí depois de 6 anos eu falei, pera um pouquinho. Tá muito bom para mim, emocionante, eu gosto muito do que eu estou fazendo. Mas e o futuro da minha família lá na frente? Né? Eu quero dar uma oportunidade do meu filho fazer uma faculdade que eu não tive. Sim, importante. De ter um convênio médico, né? E dar uma qualidade de vida melhor para minha família, né? Então, assim, eu estou aproveitando muito em minha família, estou pensando nela. Eu falei, não, vou estudar e vou prestar para o Barro Branco. Que é uma oportunidade de fazer o que eu continuar fazendo o que eu gosto e tendo aquela condição mais favorável para mim cuidar da minha família. E aí, na época, eu prestei, fiz FUVEST, tinha parado de estudar, tinha uns 8 ou 9 anos que tinha parado de estudar. Nossa. E aí a gente agarrou, né? Trabalhava de dia, chegava 3 horas da tarde em casa, livro, ia para o cursinho à noite, chegava de noite, dava uma estudada, e assim, nesse ritmo, né? Final de semana também, né? Estudo direto. Porque a gente não tinha tempo, você trabalhava, né? É que eu falo para as pessoas o seguinte, todo mundo é capaz de entrar no Barro Branco. E aí você vai escolher o período que você vai querer entrar, né? Tem gente que costuma estudar, mas chega no final de semana quer sair com os amigos. Você vai conseguir passar também, mas vai demorar um pouquinho. Agora você quer passar rápido, então, pega e esquece de tudo. E foca, né? Isso, tem que focar. Então foi isso que eu fiz. Aí no primeiro ano, na verdade, eu fiquei por um ponto, porque assim, eu estava muito tempo sem estudar, e era FUVEST quando eu prestei. Eu gosto muito de exatas, sabe? Eu peguei os exercícios de exatas da FUVEST, eu queria resolver todos. Eu não fiz aquele macete que todo mundo conhece. Você pega os fáceis, faz rapidinho, e pega os difíceis, deixa o difícil por último. Não, eu peguei um exercício e comecei, sabe? E foi fazendo. E fui fazendo. Aí de repente a moça falou, falta
40 minutos para terminar a prova. Eu não tinha visto quase nada. Nossa. Aí eu falei, meu, ferrou. Se eu naquele dia, no outro dia eu fui muito bem na outra prova, classifiquei ainda, e no final, por um ponto, eu não entrei naquele ano. Nossa. Aí teve que fazer tudo de novo. Aí fiz de novo, graças a Deus, no segundo ano eu passei bem, super bem, né, na classificação. E aí eu comecei, entrei em 99 e minha turma se formou em 2002, né? Foram 4 anos naquela época. E academia, assim, eu surpreendi, sabe? Gostou muito? Não, gostei muito porque, assim, e surpreendi para as pessoas que gostam, né? Porque tem que gostar, né? É, sim. Porque, assim, lá em regime integral, você vai ter uma ótima, ótimos instrutores, né? Uma bagagem muito boa sobre direito, administração. Então, assim, eu falo para as pessoas assim, comparando com o dia de hoje, né? Qual faculdade você entra e você recebe para você estudar? É o Barro Branco. Barro Branco. Hoje, em média, eles estão recebendo lá, acho que R$5.000 por mês para estudar. Né? Nossa. Tá nessa parte de R$5.000. E aí é o seguinte, você sai da academia, do Barro Branco, já sai com o emprego garantido, você sai aspirante oficial. Mais 6 meses, eu preciso ver o currículo como está hoje, tá na minha turma na época, mais 6 meses você se formava em Direito. Porque só não tinha algumas matérias só do curso de Direito. Você tinha uma parte para mais, né? Direitos Humanos, por exemplo, começou lá antes de vir para as faculdades, mas você não tem 8 disciplinas de Direito. Então você terminava essas disciplinas e se formava em Direito também. Aí você tem a oportunidade. Você não quer ser policial na rua? Você pode ser policial ambiental, você pode ser bombeiro. Tem muitos cargos, né? Isso, muita oportunidade, né? Você pode ter até piloto de helicóptero. Inclusive... Eu não sabia. Piloto de helicóptero. O pessoal do Águia aqui, que pilota o Águia, são todos oficiais, a tripulação é sargento, o carro, soldado. Legal. Muito jóia. Muito curioso. E além disso, a Polícia Militar ela tem uma escola de educação física. Em 2 anos também você sai instrutor de educação física lá de dentro, com outro curso superior, entendeu? Nossa, então já vem, você vai para estudar uma coisa e estuda várias, né, ao mesmo tempo. Sim. Tipo assim, te abre um leque de oportunidades. E você pode crescer com essas oportunidades, né? Então, onde você tem um negócio desse, né? Que você vai lá, estuda. Hoje você faz um curso, tá complicado, né? Porque essa evolução da tecnologia, você não sabe onde vai parar. Alguns cursos algumas profissões vão se extinguir, né? Com essa IA aí que está aparecendo. Tá vindo, né? Então, assim, eu entendo a posição de vocês nesse momento. É complicado, né? Porque aquilo lá, você vai fazer uma aposta, você vai estudar 5 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, mas você não sabe se ainda vai ter, né? Se vai continuar. Esse é o medo de hoje em dia, né? Sim. Então, assim, academia... Aí eu fiz essa academia do Barro Branco, aí a gente fala sobre tudo, então. Aí eu peguei, estava em São Paulo, me formei e fui trabalhar na Zona Leste, né, em São Paulo, no meio da Zona Leste, 8º Batalhão. E estava tudo bem, estava trabalhando lá. Minha família tinha ido para lá no 2º ano. Minha família foi no 2º ano para lá. Eu fiquei o 1º ano internato, até o meio do 2º ano internato, e minha família foi lá e a gente começou a morar em São Paulo, porque meu filho nasceu em 2000, um ano depois que eu estava lá. Aí minha esposa ficou com meu filho aqui e a gente foi para lá. Aí esperou, queria pegar alguns meses, a gente levou ele para lá e a família permaneceu unida, né? E aí em 2003, que eu fui pro batalhão, em abril de 2003, eu tive... Quantos anos o senhor tinha nessa época? 29. Nossa, era novo? Muito novo. E aí eu peguei e eu tive o meu 2º filho. E aí, só que teve um probleminha, né? Porque ele nasceu saudável, só que no 2º dia que ele chegou em casa, ele não chegou a passar nenhum dia em casa, tá? No 2º dia que ele saiu do hospital, foi para casa, ele começou com muita cólicazinha. E nós fizemos todos os medicamentos que os pais costumam fazer para as crianças quando chegam em casa e tem cólica. Ele é normal de ter cólica, sabe? Minha esposa era enfermeira, trabalhava no setor de neonatal do hospital de base, já sabia, né? E aí falou, vamos levar, amor, vamos levar o Arthur, chamava Arthur, vamos levar o Arthur pro médico, ele não tá legal. Porque não passou com esses remedinhos, né? Vamos levar para o hospital para ver o que está acontecendo. Chegou lá no primeiro hospital e a médica achava que era a posição de amamentação. E aí minha esposa falou, peraí, eu tenho um filho, não vou saber amamentar o outro, né? Peraí, não é assim que funciona, né?
falou assim, amor, vamos pro HB, que o Arthur não tá bem. Aí chegamos no HB, deu, sei lá, uns 20 minutos, 25 minutos. De repente eles passam com meu filho assim, com oxigênio. Falei, peraí, o que tá acontecendo? E aí, o que aconteceu? Ele, na verdade, ele foi diagnosticado com bulbo intestinal. O que significa isso? Tem a alça do intestino. Uhum. E aí ela dá uma pequena torçãozinha assim. E nessa torção, ela acaba interrompendo a circulação do órgão. Que é onde está fazendo a cólica dele. Isso, onde estava a cólica. E aí essa pequena torção interrompe a circulação. O diagnóstico demorou uns 6 dias desde o nascimento dele, 6 dias para identificar. 6 dias com o órgão sem circulação sanguínea, perdeu o órgão, necrosou. Precisou tirar 95%. Então você imagina uma criança de apenas 6 dias de vida, tem que passar por uma cirurgia invasiva dessa, de retirada de 95%. Aí é o seguinte, não comia mais nada pela boca. Alimentação e medicação, tudo pela veia. E para você pegar a veia de um bebezinho de 6 dias e desgastado em virtude de tudo que aconteceu com ele. Aí nós conseguimos levar o Arthur, ele começou a ganhar peso, foi passando os dias, foi ficando forte, chegou a 9 meses com idade e peso para transplante. Uhum. E aí a única chance dele sobreviver era fazendo esse transplante. Uhum. E aí na época deu uma repercussão muito grande aqui em Rio Preto, na região, todo o estado, né? Desse caso. Do caso do Arthur. Uhum. Que é um caso raro, né? Que tinha acontecido. E deu essa repercussão grande. E aí, quando ele alcançou peso e idade para transplante, a imprensa solicitou para o Ministério da Saúde, na época, se ia autorizar o transplante, que não fazia parte do rol de procedimento do SUS. Uhum. E aí o Ministério da Saúde respondeu dizendo que não ia autorizar. Aí vieram me entrevistar. Depois de receber essa notícia, vieram me avisar da notícia e me entrevistar. Eu falei assim que eu sei que existe caso de pena de morte na nossa legislação, mas só em caso de guerra. Nosso país não está em guerra e o ministro da Saúde está decretando pena de morte para o meu filho, se a única chance que ele tem de sobreviver é fazendo esse transplante. Aí isso virou uma bomba. Nossa. Aí eu acabei brigando com esse ministro na TV Tem ao vivo, na época. Né? Teu filho que está precisando. Você briga até com o exército, se preciso. Com certeza. E aí ele autorizou o transplante de intestino na época e autorizou o HB a fazer, porque tinha um médico aí, Dr. Renato Silva, que é chefe da equipe de transplante de fígado, ele já tinha um curso nos Estados Unidos e autorizou ele a fazer. Mas por que ele não queria deixar antes? Tinha algum Sim, problema porque pessoal? O procedimento não fazia parte do rol de procedimento do SUS, né? Então por isso que ele não queria autorizar. Aí teve que ceder por causa da pressão popular, sabe? Entendi. Aí cedeu, aí autorizou o HB, com 10 meses apareceu um órgão para ele, para transplante. Só que infelizmente a família não quis doar. E a gente entende, não é obrigado, né? Não contraria, até porque assim, né? É difícil você tomar uma decisão dessa no momento que você acabou de perder seu filho. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ser preparado culturalmente para isso. Né? E aí o Arthur ficou mais um mês, pegou uma infecção muito grave, e aí acabou não resistindo e acabou falecendo. Nossa. Ele não tinha nem um ano. Não, tinha 11 meses, né? Nossa. E aí, assim, o Arthur, assim, eu falo que foi um anjo que Deus colocou na minha vida, da minha família, sabe? Uhum. Ele era uma criancinha que ele passava por tudo que ele estava passando, você entrava no quarto e ele só sorria. Ele ria. Pra você entender, assim, tem gente que cativa as pessoas, né? Uhum. Então, todo o pessoal do hospital, antes de trabalhar, eles faziam, passavam no quarto, só para receber um sorriso do Arthur para trabalhar. Para começar o dia bem, já. Para começar o dia bem. Então, assim, aí isso, depois a gente vai falar sobre o que aconteceu na minha vida, né? Então isso me ajudou muito, sabe? Porque ele foi um exemplo para mim. Porque bebezinho daquele jeito passou uma dificuldade muito maior do que eu passei, e ele sorria para tudo isso. Né? Então foi um estímulo para mim depois, para mim passar pelo que daqui a pouco a gente vai estar falando. Então, aí eu vim para cá e aconteceu o fato do Arthur falecer, vim aqui para Rio Preto, fui transferido para cá para acompanhar, porque o tratamento dele estava sendo aqui. Uhum. Aí quando ele faleceu, me devolveram para São Paulo, né? O pessoal daqui fez uma documentação para me deixar aqui, mas existe uma lista na PM, sabe? De prioridade de transferência. Porque tem gente que está mais tempo nessas coisas. Aí eu falei, não, eu volto para São Paulo, não tem importância. O problema aqui já acabou e eu tenho que seguir o que tem que ser seguido, né? A vida que
deve ser seguida, né? Aí eu cheguei em São Paulo e coloquei já para vir para Rio Preto, né? Na transferência para vir para Rio Preto. E aí, a lista para Rio Preto já estava muito grande. E as pessoas que já estavam muito tempo esperando, já começaram a meio que desistir de vir para Rio Preto, porque, meu, tô no banco de dados aí faz tempo, não consigo vir. Aí começaram a tirar o nome de lá, ir para Catanduva, ir para outras regiões aqui perto. Não vou conseguir ir para minha casa, mas vou para uma região perto. A hora que eu vi, eu já era o segundo. Nossa! Em um ano eu já estava aqui, já de volta. Aí todo mundo foi desistindo e o senhor foi subindo na lista. Entendi. Aí quando eu vim para cá, assim, um ano depois eu já vim para cá. Entendi. Aí eu comecei minha carreira aqui, né? Aí eu continuei minha carreira aqui, foi muito mais fácil, né? Porque eu já conhecia a cidade, já era daqui, o compromisso meu aqui com a cidade era maior. A sua família é daqui? É daqui. Rio Preto. Tinha alguns tios só de São Paulo, mas eu sempre morei aqui, né? Nasci aqui, sempre morei aqui. Entendi. Então, assim, minha experiência em São Paulo foi muito boa, sabe? Inclusive, quando eu fui para lá, eu deixei claro com a coronel, comandante de batalhão, que minha situação lá era provisória. Né? Que eu ia, mas quando tivesse a oportunidade de voltar, eu queria voltar para minha família, né? Sim, com pra perto da certeza. minha família. Mas não é porque eu estava fora de onde que eu queria estar, né? De onde que eu queria estar, que eu ia dar o meu máximo. E nem você falou aqui no começo, né? A Nicole falou a respeito de dar o máximo. Então sempre foi assim, sabe? Independente de onde que eu Mas que não eu gostasse tivesse, muito, né? não, vou dar Tem meu que dar o máximo. nosso melhor. Tanto que a hora que eu quis voltar para cá, eles não queriam me liberar lá. Né? Eu falei, não, eu fui honesto quando eu cheguei aqui, né? Porque tem gente que não quer falar, sabe? Porque às vezes chega um nome lá para ser transferido, e aí o comandante de batalhão fala, esse aqui não quer ficar aqui mesmo, vou mandar ele. Mas eu sempre fui assim, sabe? Quis jogar sempre limpo, nunca... Minha intenção eu não sou duas caras, assim, a minha intenção era essa, eu vou... E fazia só o seu trabalho bem feito. Sim, Entendi. sim. E, meu, eu tava fazendo o que eu gostava, sabe? Então, os outros podem ser um peso, pra mim era uma diversão o trabalho. É o que eu gostava de fazer. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz bem feito, né? E todo dia, é igual o senhor falou, não é nem um peso, né? As pessoas levam o trabalho como um peso, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tá passeando pelo trabalho, né? A gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta. É uma diversão, na verdade. Diversão. Eu trabalhava na área das FEBEMs lá em São Paulo, né? Então teve um mês lá que tava greve dos funcionários, o pessoal do sindicato pressionando, fuga de menor, e eu, às vezes trocava serviço e ficava 10 dias assim, direto trabalhando para poder vir para cá, para Rio Preto. E os caras não acreditavam. Eu chegava no batalhão sorrindo e falava assim, rapaz, como que você tá sorrindo? Eu falei, uma diversão total, né? Mesmo com os problemas, porque na verdade assim, na polícia é mais problema que vem, né? O povo só problema, mas sim, quando a gente gosta. Então eu vim para cá, aí eu desempenhei minha função, né, de comandar as viaturas de toda a área do batalhão, determinados períodos do dia. Aí depois fui chamado para ir para o setor de inteligência. Aqui de Rio Preto. Aqui de Rio Preto. E aí nesse setor de inteligência, assim, aquele gosto que eu falei para você multiplica por 10. Eu encontrei um lugar, sabe aquele jogo de videogame que o cara fica maluco, que quer jogar direto? Então para mim era como se fosse um jogo, sabe? Essa parte de inteligência é muito intrigante, sabe? Porque assim, é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Você vai montando quebra-cabeça e aí você precisa encontrar aquela peça-chave. Quando você encontra, você fala, nossa, é maluco, sabe? Porque é muito gratificante, né? É gratificante, porque assim, às vezes aquela quadrilha, por exemplo, fez mal para uma família, que eu tá fazendo um monte de mal, né? E você fica empenhado que você quer acabar logo, e você quer evitar que mais pessoas sejam vítimas, que sofram. Então, aqui você falou, quando você encontra é gratificante. Então, assim, quando a gente encontrava essa peça-chave, que você sabia que você ia aprender, era uma festa na sessão, sabe? Então, era uma festa, a gente sabia que a gente ia lá para aprender e era uma festa. Aí, em novembro de 2012, eu tinha acabado de prender uma quadrilha que tinha matado um tenente-coronel da aeronáutica, um escrivão em Nova Granada, tinha feito vários roubos em residência aqui em Rio Preto, com violência. Estava sendo procurado, então. Com muita violência. Pra você ter noção da violência, eles pegaram um senhor de idade e, para conseguir a senha do cofre, eles quebraram o braço desse senhor de idade. Nossa, meu Deus, credo. Então, assim, a quadrilha muito, assim, estava aterrorizando a cidade, né? E aí a gente conseguiu prender essa quadrilha num dia, peguei a última integrante da quadrilha em Mirassol, por volta de uma meia-noite. Aí no outro dia eu tô tomando banho para ir trabalhar, notei que apareceram várias pintinhas vermelhas na minha perna, micro pintinhas, muitas.
Vermelhas? Vermelhas, bem pequenininhas assim, sabe? Muitas. O pessoal deve conhecer que teve dengue, que fica umas pontinhas, um monte de pontinha vermelha. Isso. E o meu só estava localizado ali embaixo na perna. E aí eu achei estranho aquilo lá. E no quartel, na época a gente tinha um médico, que era o Silvestre, que hoje está no SAMU. E aí eu cheguei pro Silvestre, apareceram essas pintinhas vermelhas na minha perna. O que você acha que pode ser? Ele falou, você tá bem? Tá com fraqueza? Tá passando mal? Teve febre, alguma coisa? Eu falei, meu, tô sossegado, trabalhando até de madrugada. A única coisa são as pintinhas vermelhas que apareceram. Vamos começar a investigar. Vamos começar por um hemograma. Fiz um hemograma, 2 horas depois ele me chamou no quartel. Falou, antes, saiu o diagnóstico daquele teu exame, deu leucemia, nós precisamos correr agora pro hospital. Nossa, mas você descobriu assim, cedo, não foi uma coisa que já estava tardia já? Não, já estava assim, já estava um pouco avançado. Estava um pouco avançado. E aí, eu falei assim, meu, você tá maluco? Ir pro hospital? Como que eu vou dar uma notícia dessa pra minha família por telefone? Primeiro eu vou em casa, aviso minha esposa e meu filho, depois a gente vai pro hospital. Ele falou, você não tá entendendo, deixa eu explicar. Plaqueta é um componente do sangue responsável pela coagulação. É o que mantém o sangue dentro do organismo. O número de plaquetas normais são 150 mil. Você está com 8 mil. Essas pintinhas vermelhas na sua perna são microhemorragias. Já o sangue querendo extravasar pelos poros. Em resumo, você está sangrando por dentro. Nossa. Meu Deus. E aí eu aproveito o momento para fazer uma alerta muito importante, tá? Toda vez que aparecer qualquer sinal diferente no seu corpo, sejam pintinhas vermelhas, sejam manchas, sejam nódulos, procura um médico o mais rápido possível. Pode ser uma enfermidade tranquila? Pode. Mas pode ser uma enfermidade que depende de tempo. No meu caso, por exemplo, se eu não tivesse procurado o médico aquele dia, se eu tivesse ido para casa dormir, talvez não teria acordado no outro dia. Eu estava com 8 mil de plaquetes, eu estava com menos de 7 de hemoglobina. Nossa. Sabe? Então, assim, minha pressão devia estar muito alta por causa da hemoglobina baixa, sabe? E nem tinha nenhum sintoma, assim, de febre, nada? Nada, nem de fraqueza, nem de nada. 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 Mas eu sei que tem 2 tipos de leucemia, né? Pode ser a aguda ou a crônica. Tem mais divisões, né? Então, tem a aguda, tem a crônica, tem a leucemia linfóide, tem a mieloide. Quando você pega a mieloide, tem M1, M2, M3, M4. Nossa, são subdivisões que vão longe. O senhor teve qual? Eu tive a mieloide. Aguda, M3. Qual que é a diferença da aguda e da crônica? Quando você escuta aguda, significa que ela tem cura. A crônica, ela não tem cura. Através do processo normal que é a quimioterapia. Tá? Então essa que é a diferença. Só que a crônica, a diferença da aguda e para a crônica. A aguda, ela é uma leucemia mais rápida, mais agressiva. E a leucemia crônica não. A leucemia, ela é lenta e através de medicamento, você não precisa de transplante, através de medicamento você consegue tocar sua vida normalmente, entendeu? Estabilizar ela e você vai tendo sua vida mas também, por outro lado, é mais difícil de você diagnosticar, né? Porque é a crônica. É difícil, mas assim, sempre tem alguma coisa que vai levar, né? Um sangramento, às vezes, gengival, que não para. Então você tem essas subdivisões. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei, mas peraí, não tem nenhum caso de câncer na minha família, muito menos de leucemia. Aí descobri a primeira característica de enfermidades. Não são hereditárias. O que significa isso? Independe se você teve algum caso na sua família ou não. Você está sujeito a qualquer momento a ter um diagnóstico desse. Falei, mas peraí, pratico esporte, não fumo, não bebo, sempre tive uma alimentação saudável, descobri que essas enfermidades não têm predileção entre as pessoas que se preocupam com a saúde e não se preocupam com a saúde, atinge qualquer um. Nossa, não sabia. Pode ser com qualquer um. Sim. E o transplante de medula, na verdade, hoje, as pessoas acham que é só leucemia, né? Mas o transplante hoje é expectativa de cura para mais de 80 tipos de enfermidades. Leucemias, anemias, linfoma, mieloma, aplasia de medula quando ela para de funcionar e várias síndromes raras. O senhor descobriu fez o diagnóstico com quantos anos o senhor estava? Eu estava com 43 anos. E foi em 2014 que o senhor descobriu? Não, foi 2012. 2012. 2012. E a família, como que foi a reação deles? Você perde o chão, né? Você perde o chão, é complicado, porque até bom você ter comentado, porque assim, sempre quando a gente recebe um diagnóstico desse, parece que é sinônimo de morte, que você vai morrer. Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que hoje em dia, com o avanço da medicina, não é bem assim, sabe? A probabilidade de cura hoje é muito alta. Sabe? Tem muitos tratamentos, né, que dá pra gente. Sim, tem muitos tratamentos, isso.
que a gente fala do transplante, mas primeiro a expectativa de cura é a quimioterapia. Eu, graças a Deus, eu fui curado com a quimioterapia, não precisei fazer transplante. Que bom. Sabe? Que ótimo. E aí, assim, e eu fiz a primeira quimio no hospital de base, a segunda quimio, a primeira quimio compartilhada fora do hospital foi na Unimed aqui. Eu fiquei tocado um dia, profundamente tocado, porque assim, eu acabei deparando naquela sessão com muitas pessoas que eu não imaginava que tinha aquela quantidade de gente fazendo o tratamento, principalmente crianças. Nossa. Eles, no primeiro dia que eu fui fazer essa quimio, eles me colocaram de frente para uma poltrona, tinha uma menininha na época, devia ter a idade do meu filho, uns 11 aninhos, carequinha, fazendo quimioterapia. Inclusive, assim, quando eu entrei naquela sala, a enfermeira mediu minha pressão estava normal, temperatura normal. Ela colocou sentada em frente dessa poltrona, tinha essa criança, em cima tinha uma televisão. Aí a enfermeira começou a manipular o medicamento. Eu comecei a olhar para a televisão, e a televisão começou a rodar assim na minha frente, assim, sabe? E a gente que é homem não quer dar o braço a torcer que está passando mal, né? Militar piorou. Aí Nossa, você não quer falar aí mesmo. Que não fala, né? Não fala mesmo. Aí eu falei assim, mediu minha pressão, estava normal, temperatura normal. O mal-estar aumentando, daqui a pouco passa. Nossa. Aí eu só sinto a enfermeira pegando meu braço, me chacoalhando assim. Anderson, você tá bem? Você tá bem? Eu falei assim, tô bem, a televisão tá rodando um pouquinho, mas daqui a pouco ela para. Eu medi minha pressão, tava 6/4. Nossa! 6/4. Aí ela pegou e comentou comigo assim, né? Anderson, fica tranquilo, é normal. As primeiras pessoas que vêm aqui têm esse mesmo sentimento que você está tendo. Porque quem está aí fora acha que é um caso ou outro. Porque esses pacientes que estão aqui, em virtude da quimioterapia, a imunidade deles é muito baixa. Eles não podem ficar andando na rua. Eles têm que ficar restrito daqui para casa e da casa para o hospital. É esse o trajeto. Então você não vai ver eles andando para a rua. Então as pessoas que estão por aí acham que é um caso ou outro. Quando você vê aqui, vê esse monte de gente fazendo quimio, você vê criança, isso mexe com as pessoas. Então eu saí daquele dia, aquela sessão de quimio, com a imagem daqueles pacientes, daquela criança na minha cabeça. Passaram os 6 primeiros meses de quimioterapia, recebi a graça de Deus com a cura, comecei a voltar à minha rotina normal de vida. Foi quando Deus tocou no meu coração e falou assim, pera um pouquinho aí. Você viu o sofrimento de pacientes, familiares, estou te abençoando, você está podendo voltar à sua rotina normal de vida. E depois de todo o sofrimento que você viu, você vai ficar parado aí, não vai fazer nada. E assim, durante esse período que eu fiquei em tratamento, eu não estudei sobre a doença. Até recomendo para você, as pessoas não ficam procurando sobre a doença, porque assim, na internet você vai achar coisa ruim. Né? Então a gente tem muita gente depois que eu encontrei que foram curados, mas essas pessoas não vão na internet para se manifestar. Então você só tem notícia ruim. Né? Mas sobre o transplante de medula e o cadastro, eu estudei muito. E verifiquei que haviam vários mitos sobre cadastro e doação de medula. O principal deles, sempre quando a gente fala sobre esse tema, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que vão te enfiar uma agulha aqui na espinha. Aqui, ó. Gente, isso é mito, é mentira. As pessoas confundem. Essa daqui, ó, é a medula espinhal do sistema nervoso. Não tem nada a ver com a medula óssea. Então, gente, para tudo que você está falando. A parte mais importante desse podcast é esse momento agora. Não é essa medula aqui, tá? Essa medula é espinhal, sistema nervoso. Não tem nada a ver com medula óssea. Ninguém vai enfiar uma agulha na tua medula espinhal. Tudo mito. Tudo mito. O que é medula espinhal? O que é medula óssea? É um líquido gelatinoso, presente no interior dos ossos, principalmente na região da bacia, responsável por fabricar todos os componentes do nosso sangue. E as pessoas conhecem, inclusive, que hoje você pode doar medula óssea pela veia do braço, como se fosse uma doação de plaquetas. Daqui a pouco a gente pode estar falando sobre isso. É por isso que eu vi umas fotos da campanha do senhor, que as pessoas estavam pegando daqui. Aí eu até falei assim, nossa, eu achei que era doação de sangue, mas era doação de medula óssea. Doação de medula óssea. Legal. É que é igual assim, é igualzinho a doação de plaquetas. O que a gente traz aqui, se a gente tiver a oportunidade, tem uma mocinha, eu conheci esse dia, tem 21 anos, chama Ana Luísa. Você imagina uma jovem que já tem uma consciência, assim, muito jóia, sabe? De amor ao próximo. Sei. Então, assim, plaquetas você pode doar a cada 15 dias. E só esse ano ela já fez 6 doações de plaquetas, eu encontrei com ela lá. Ela? Isso. E na verdade ela poderia estar doando medula, sabe? A única diferença é que para doar medula você tem que tomar um medicamento 5 dias antes
que vai estimular teu organismo a liberar a célula da medula para a corrente sanguínea. A mesma máquina que é coletada a plaqueta é a mesma máquina que vai coletar a medula. Do medula vai embora para casa. Simples assim. Já salvou uma vida. Facinho. A gente nem pensa assim, né? Igual qualquer tipo de doação. Às vezes a gente fala assim, nossa, doar sangue, assim, eu pelo menos eu tenho muito medo, assim, porque eu tenho muito medo de agulha. E aí eu já olho aquela agulha, eu quase passo mal, já me dá nossa, meu Deus. Mas assim, a gente olha assim, o propósito de tudo aquilo vale muito a pena, né? Que a gente tá salvando uma vida, na verdade, né? Vale muito a pena. Não vai estar salvando uma vida só. Com uma bolsa de sangue, você divide ela em 4 hemocomponentes. Então você pode salvar 4 vidas com uma doação. E assim, eu costumo falar para as pessoas que não se cobre tanto do medo que você tem, tá? Às vezes procure sempre vencer o seu medo. Sim. Mas se cobre muito, porque assim, até para ajudar as pessoas que têm... Existe uma tal de fobia. Né? A fobia é aquele medo que você não tem o controle. Né? Você não consegue controlar, é teu cérebro. E é tão assim, grave isso aí. Um amigo meu esse tempo até me relatou. Ele já é um cara empresário, super bem de vida, faz academia, um cara gigante, só que ele tem essa fobia de agulha. E aí ele falou assim, Major, tentei várias vezes. Chega no dia. Vencer o medo disso aí, mas eu não consigo. Só para você entender a que ponto que chega, um tempo atrás o filho dele estava doente, precisou ir para o hospital. Chegou no hospital, precisava tomar uma injeção. E a mãe, sabendo que o pai tem problema de fobia, foi e pegou o filho. O filho olhou para a mãe e falou assim, não, eu quero meu pai. Só para testar mesmo. Só para testar. Sabe o que ele fez? Ele segurou o filho no colo, o filho tomou, o médico deu injeção no filho e colocou o filho no chão com a de costas. Você está entendendo como que a fobia é? Então, assim, importante sim a gente vencer o medo, né? Porque tem muitas pessoas lá precisando disso. Sim, com certeza. Sabe, nós estamos com hoje, só para você ter uma ideia da gravidade, nós estamos com mais de 200 crianças em tratamento oncológico no HCM. Então você tem criança lá de alguns meses, de 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Isso só criança? Só criança. Nossa. Só aqui no HCM. Só aqui no HCM Rio Preto. Né? E essas crianças são assim... eu convivo... É um testemunho que eu quero dar aqui, tá? Eu já falei em outros canais, tem outros exemplos para dar, eu sempre dou esse mesmo, porque aqui eu não quero expor as histórias das pessoas, sabe? Mas são histórias muito bonitas, assim, porque... Tristes, mas bonitas, sabe? Então eu descobri que essas crianças são a essência do amor ao próximo mesmo, sabe? Porque em virtude do sofrimento e do tratamento, eles amadurecem muito rápido. Muito, muito rápido. Então você pega a criancinha de 4 anos, 5 anos, fala umas coisas pra você assim, você fala, cara, não acredito que uma criança tá falando isso. Eles ganham uma responsabilidade muito grande, né, por causa da doença. Isso, muita responsabilidade. Ao ponto, assim, pra vocês entenderem a que ponto chega, eu vou contar a história do menininho chamado Gustavo, que na verdade, ele representa a personalidade de todas as crianças. Ele reflete a personalidade de todas as crianças que estão em tratamento. Tá? Eu poderia contar um monte de histórias aqui. Então, vamos contar essa do Gustavo. Você consegue imaginar uma criança que é furada constantemente? Submetido aos remédios fortíssimos, são os quimioterápicos? Dorme com medo, levanta com medo, na esperança de aparecer um doador compatível? Tem intercorrência médica, é entubado? Mesmo assim, essa criança de apenas 8 anos pega todo o sofrimento, coloca de lado, olha para a mãe e fala assim, mãe, me perdoa porque eu estou fazendo você sofrer. Sabe, eles não estão preocupados com eles. Eles só não querem levar sofrimento para as pessoas que estão ao redor. Então, quando ela vê que o pai está chorando, que a mãe está chorando, ele se sente culpado, sabe? Então, assim, eu sempre recomendo para as pessoas, nunca chore na frente de uma criança que está em tratamento. Ela não quer ver você triste. Então, essas crianças estão esperando lá, sabe? E assim, a gente, infelizmente, o número de diagnósticos de câncer tem subido muito e a gente precisa do apoio de todos. Inclusive, aproveitando o momento de falar da importância do sangue, é porque até hoje não inventaram substituto para o sangue. Não tem como você ir na farmácia ali e comprar, me dá tantas bolsas de sangue no mercado. Você depende da compaixão do próximo. E hoje, no hospital, nesse exato momento, tem muita gente sendo socorrida, tem muita gente passando por cirurgia, tem muita gente passando por transplante de medula. Para tudo isso daí é vital o sangue. Sem o sangue não é possível fazer isso. Não é possível salvar vidas. A gente não sabe se vai sair na rua e vai sofrer um acidente. Se você sofreu um acidente, você for para o hospital, você pode ter certeza que vai ter sangue lá. Mas porque alguém teve compaixão e doou. Entendeu? Então a gente precisa que todos se empenhem nessa área de doação de sangue. Eu falo para as pessoas, você não precisa...
O homem pode doar 4 vezes no ano, respeitando um limite de a cada 60 dias. Tá? E a mulher 3 vezes no ano, também o mesmo limite. Eu falo para as pessoas, você não precisa doar nem as 3 nem as 4. Doa 1, 2 vezes no ano, já é o suficiente. Tá? Se a população toda que esteja saudável para fazer essa doação for o Hemocentro doar, a gente não tem problema com sangue mais. Mas o grande problema é o seguinte, uma pequena porção só da população faz isso. É que, na verdade, eu vejo assim que é muito pouco falado sobre a importância do sangue. Por exemplo, aqui na escola, a gente tá vendo de fazer uma visita ao Hemocentro, porque a partir dos 16 anos a gente já pode começar a doar sangue, né? E é muito legal a gente já ser colocado, né? Fala assim, não, ver a importância do quanto é bom você doar sangue. Sermos submetidos a essa experiência de doação. Sim. Viu, você vai ver que é super tranquilo. Eu levo o pessoal do tiro de guerra sempre lá, né? E é o pessoal que nem tem... Eu levei esse ano, vamos colocar só de Mirassol. São 100 aqui, 50 lá em Mirassol. E lá em Mirassol eu tive uma curiosidade de acabei fazendo uma pergunta. Dos 50, quantos tinham feito hemograma? Só 8 tinham feito hemograma. 42 não sabia nem que era o hemograma. Então, quer dizer, imagina uma doação de sangue. Menos ainda. E aí você chega lá, é normal de você ter medo na primeira doação. Tudo que é novo gera medo. Gera medo. Aí eu chego lá, eu acompanho eles durante a doação, até inclusive na hora que tá funcionando a veia, né? Aí eles estão assim e tal. Eu falei, rapaz, o que tá fazendo essa careta? Já funcionou. Ele falou, é mesmo? Olha aí, já funcionou. Daqui a pouco, já passou, daqui a pouco, já passou. 10 minutinhos você doa uma bolsa. Ó, já acabou. Não, já acabou, simples assim? Simples assim. É muito fácil. Entendeu? Tem que ser, eu acho que assim, tem que ser mais falado isso nas escolas, tem que ser ensinado isso, né? Falar assim, e quão é importante, porque assim como a gente fazer a doação de uma medula óssea, a gente já tá salvando uma vida, a gente doa sangue, a gente também vai estar salvando uma vida, né? Você tem uma estimativa, assim, de quantas pessoas já alcançaram, de crianças, quantas pessoas já alcançaram? Assim, como assim, salvar vidas, de medula? Salvar vidas. Ah, rapaz, assim, não tem essa conta, sabe? A gente vai fazendo e graças a Deus vai dando certo, a gente vai tocando, a gente vai... Porque, deixa eu confessar uma coisa aqui, no início a gente começou e a gente prestava muita assistência para as crianças, sabe? Porque a gente entende que o momento de felicidade na vida de quem está fazendo tratamento é muito importante. E tem um exemplo disso, que no começo a gente gravou um menininho chamado Luiz Felipe. Ele tinha 2 tipos de leucemia, e tinha um irmão gêmeo que não era compatível com ele, e esse menino, ele foi indicado para transplante, né? E quando ele foi indicado para transplante, apareceu, graças a Deus, um doador compatível. E quando ele foi fazer uma consulta em Barretos, queria fazer o transplante lá, a médica falou assim, ó, ele não tem condições físicas nem psicológicas para fazer o transplante agora, ele está muito abatido. Então a gente melhorou a alimentação dele. E a parte física, o que a gente fez? Quando a gente foi conversar com ele estava no hospital da criança, quando a gente conheceu ele. Nós entramos no quarto, ele estava numa posição meio que dobrada, assim, com o joelho dobrado e encostado, a gente chama de posição fetal, que é a posição de defesa. Ele estava muito, mas muito debilitado. E aí a gente tentava conversar com ele quase não tinha força para conversar com a gente. E aí foi no período da Copa do Mundo. Então a gente começou a falar de futebol, aí ele se interessou, acabou até conseguindo sentar na cama, começou a conversar com a gente, então a gente viu que o caminho para recuperar ele psicologicamente era através do futebol. Que ele gostava. Gostava muito. Então a gente conseguiu a mensagem do Neymar para ele, a gente conseguiu a mensagem do Lucas, que está no São Paulo agora. Vídeo. Isso. Foi muito legal. A gente conseguiu do Thiaguinho, cantor. Foi emocionante quando ele recebeu essas mensagens no tablet, acabou se emocionando, a gente acabou se emocionando junto com ele. E a gente conseguiu levar ele no time do coração dele, que era o time do Corinthians. Né? Então foi muito emocionante para ele, assim. A gente tem a gravação, eu não passei, depois eu passo para vocês a gravação dele lá no Corinthians. Tipo assim, ele tava assim tão maravilhado com tudo aquilo que ele... Era o sonho dele. Era o sonho dele, tipo assim, meu sonho, tipo assim, sabe? A gente fica pensando assim, que a gente precisa de coisas muito grandes mas essas são as coisas simples que ganham eles, né? Tipo assim, todo menino, assim, gosta de futebol, né, e tal, igual ele gostava do Corinthians. Era uma coisa, assim, simples de falar, ai, vamos lá, não sei o que, e ele amou. É uma coisa que vai ficar pra sempre marcada na vida dele. Marcado. Aí, graças a Deus, ele acabou fazendo transplante, fez aqui em Rio Preto mesmo, né, no hospital de base. E hoje ele tá maior que eu. Que bom, nossa, tá maior que bom. Que eu. E por causa da campanha, né, que o senhor... Assim, a gente precisa de todo mundo, né? Cada um fazendo a sua parte. A gente faz, como você falou, essa parte de conscientização. Aí tem
não adianta eu conscientizar, mas as pessoas não sentirem no coração e não ir lá se cadastrar. Depois a gente vai falar sobre isso, que a gente fala de doação, mas esquece de doação. Né? A gente vai falar sobre isso. Então, assim, não adianta eu ir lá só fazer a conscientização, não ter a pessoa que vai se cadastrar, não ter aquela pessoa compatível que realmente quer continuar no processo de doação para salvar a vida. Então, assim, é uma ação conjunta de várias pessoas para a equipe médica, dar assistência quando precisa, hospital, abrir as portas. Então, assim, a gente precisa da ajuda de todos para estar junto. Então, voltando só ao negócio da medula, para a gente deixar uma coisa bem clara aqui, eu costumo falar para as pessoas assim, esquece do transplante. A gente falou a respeito um pouco, mas se esquece. Por quê? Primeiro você faz um cadastro. Esquece a pessoa que... não leva em consideração que as pessoas ficam falando, não, vou lá agora no Hemocentro, vou doar medula para determinada pessoa. Quem dera fosse tão simples, tão fácil assim. Mas não é. Primeiro você precisa fazer um cadastro. Você só vai doar medula se por acaso aparecer um paciente compatível com você. Então não fica estocado, não tem como estocar assim? Não tem como estocar. Então, o que precisa para fazer o cadastro? Só vai doar se aparecer alguém compatível. Qual que é a probabilidade no Brasil? 1 para 100 mil. Nossa. Entre um brasileiro e alguém fora do nosso país, o Banco Mundial e 54 países fazem parte desse convênio. Tá? Você ser compatível com alguém fora do país, a probabilidade é de 1 em 1 milhão. Então, por isso que a gente precisa de muita gente fazendo cadastro. Então, o que precisa para fazer o cadastro? Ir até o Hemocentro, você vai preencher uma ficha cadastral, nome, telefone e endereço. Tem que levar um documento oficial com foto. E lá, você vai colher uma amostrinha de sangue da veia do seu braço, desse tamanhozinho, 4 ml. Para coletar esse 4 ml, não tem importância se está tomando algum medicamento, se você está de jejum, se você acabou de se alimentar, se você teve dengue, isso não importa. Essa amostrinha de sangue é enviada para o laboratório do Hemocentro. Lá eles vão ter um mapeamento genético, extrair teu DNA, que vai ser colocado no sistema, e aí sim comparado com de pacientes que precisam. Quando o paciente é compatível com você, aí que vão te ligar e vão te perguntar, achamos um paciente compatível, você quer continuar no processo de doação? Não significa que você fez o cadastro e é obrigado a doar, eles vão te ligar e vão te perguntar. Ah, tá, entendi. Eu achei que a gente já chegava lá e já fazia a doação. Primeiro tem que fazer toda essa análise. Isso, primeiro eles vão identificar teu DNA para ver se é compatível com o paciente. É muito difícil acontecer. Tem gente que está 10 anos no banco, fez o cadastro, nunca foi chamado, 20 anos, nunca foi chamado. É muito difícil dar essa compatibilidade. Tem que ter esse monitoramento, né? Frequente. E foi daí que surgiu a lei de pesquisa dos bancos de dados com o Major Olímpio? Vamos falar sobre isso também. Só para a gente dar a sequência, depois eu volto na tua pergunta. Certo. Então, assim, quem que pode fazer esse cadastro? Pessoas de 18 a 35 anos. A doação pode ser feita até os 60 anos. Mas tem que existir esse pré-cadastro que é até os 35. Tá? Exemplo, se eu quero me cadastrar como doador de medula hoje, eu tenho 36, eu não posso. Mas se eu tiver 35 e eu me cadastrar, então eu posso ficar no banco de dados até 60 anos. Menor de 18 anos só pode doar medula se for parental entre irmãos. Então não pode se cadastrar para isso. Mas se você, exemplo, tiver alguém da família que precisa fazer uma análise genética tua para comparar com a dele, aí sim é liberado para fazer esse cadastro. Tá? Essa análise genética, na verdade. Quem não pode fazer o cadastro não pode fazer o transplante, doar medula. Quem já teve qualquer diagnóstico de câncer, mesmo foi curado, uma vez teve diagnóstico, infelizmente não pode mais. HIV, hepatite B e C e algumas doenças autoimunes. O restante das pessoas podem fazer o cadastro, pode doar. As restrições são bem menores que aquela para doação de sangue. Não tem importância se você não tem os 50 quilos que é exigido para doação de sangue, se você colocou um piercing, fez uma tatuagem, isso não interfere. Tá? Voltando ao que você falou agora, lá, depois que você cadastrou, é muito importante você fazer a atualização de dados. Tá? Sim. Toda vez que você mudar de telefone e endereço. Aí tem que ir no Hemocentro para ir atualizar o... não precisa mais ir ao Hemocentro. Não precisa fazer pela internet agora? Isso, tem como você fazer. Tem 2 métodos que dá para você fazer. Você pode baixar o aplicativo do Redome, e quando você entra no aplicativo tem uma área para atualizar dados. Ou você pode colocar no Google, assim, que fica muito simples de o pessoal entender. Redome, atualize seu cadastro. No Google lá mesmo. Clique em pesquisa, vai aparecer o link do Redome, clicou. Vai aparecer um formulário, preencheu aquele formulário e enviou, pronto. Seus dados estão atualizados, tá? É muito importante que no início da campanha a gente gravou um vídeo que eu acabei conhecendo, uma adolescente de 17 anos, chamada Cristian Damasceno. Ela não morreu por falta de doadores compatíveis, ela tinha 5 doadores compatíveis. Os 5 estavam com os dados desatualizados, não foram localizados, ela acabou falecendo.
Só que no momento que saiu essa matéria no jornal, que eu acompanhei, como a gente tinha gravado um vídeo com ela, eu vi a matéria, que tinha aparecido 5, mas não estava localizando. Eu liguei no Hemocentro e falei, meu, passa esse nome para mim, tô vendo que não está conseguindo localizar, a polícia não vai atrás de ninguém não, mas a gente tem banco de dados de CNH, de veículo, de ocorrência, para a gente conseguir localizar um telefone é mais simples. Então eu consigo esse telefone, te devolvo, e aí vocês entram em contato com o cadastrado compatível, simplesmente para fazer aquela pergunta. Você quer continuar no processo de doação? E aí eles falaram assim, eu era capitão na época, eu falei, capitão, não é assim que funciona. Primeiro é o seguinte, quando a central de banco de dados, que está lá no Rio de Janeiro, chama Redome, identifica uma amostra compatível, fala onde foi colhida essa amostra, Rio Preto, então manda esse nome para lá para localizar. Quando vem o nome, a informação sobre o paciente é sigilosa. Só o Redome tem, nem a gente fica sabendo para quem vai doar. A gente só tem que localizar essa pessoa, que aí o Redome vai entrar em contato com ela e acertar o resto do procedimento. E a gente não sabe o nome da Christian para onde foi, pode ter sido até para em outro país, a gente não sabe, né? E o Redome não vai informar que essa informação é sigilosa. Eu falei, não, tudo bem. A gente não pode resolver o caso da Christian, mas todo nome que vier para cá, do Hemocentro aqui, tiver que ser localizado, vocês nunca mais vão me devolver para o Redome dizendo não localizado. Primeiro você me passa a informação, eu consigo o telefone, te devolvo e você entra em contato. Comecei a achar 5, 6, 7 pessoas por semana aqui em Rio Preto. Cabe uma ressalva aí, não significa que essas pessoas vão doar, tá? Porque antes de julho de 2021, lembra aquela mocinha de 4ml? Sim. Antigamente era 4ml também, mas eles só faziam uma análise parcial do teu DNA. E quando era compatível com aquela análise parcial, te chamava de novo, colhia mais 4ml, aí eles iam fazer um mapeamento completo e minucioso, para ver grau de compatibilidade, se era possível para transplante ou não. Então, naquela época, era muito difícil na segunda fase dar compatível. Mas se você não achasse de primeira fase, de segunda fase você não ia achar nunca. Né? Então eu pensei assim, se eu estou achando aqui 5, 6 pessoas por semana aqui em Rio Preto, você imagina no Brasil inteiro quantas vidas não estão se perdendo por causa do número de telefone. Em plena área de informação, o paciente vence a descoberta da doença, vence a quimioterapia, vence a probabilidade desfavorável de 1 para 100 mil para encontrar um doador compatível e falece por causa do número de telefone. E aí foi essa a luta de vocês com o Major Olímpio? Isso. Major Olímpio, para que tivesse atualização de cadastros, né? Para que parasse assim. Porque igual esse caso da Christian, perdeu de ter a cura, né? O tratamento dela, porque não tinha simplesmente atualizado os dados dela. Sim. E aí com isso deu a importância, né? Trouxe essa importância também. Porque não é simplesmente você ir lá e fazer. Tem que ir atualizando. Sim, sim. E aí o que aconteceu? Eu vi que no Brasil muitas vezes estava se perdendo, eu fiz um projeto de lei. E aí o Major Olímpio veio aqui, eu apresentei para ele, aí ele falou, não, vou apresentar já esse projeto. Entreguei na quinta-feira, na terça-feira já tinha apresentado esse projeto. Aí foi uma luta para a gente conseguir passar esse projeto. Apresentamos lá em 2015, aí foi uma luta, sabe? Porque existe essa polarização política e é complicado. E as pessoas que estão lá, na maioria das vezes, elas não estão preocupadas com a causa, elas estão preocupadas com a rivalidade política. Então você tem que conseguir superar tudo isso para ir conseguindo jogar o projeto para frente, sabe? Por várias vezes quase que o pessoal tentou barrar esse projeto, mas graças a Deus foi colocando alguns anjos no meio do caminho. E foi dando certo. E foi dando certo. Que bom, graças a Deus. E aí foi por ironia do destino, eu coloquei a lei, quando eu fiz o projeto, o nome da lei eu gostaria que fosse Christian Damasceno, em homenagem àquela adolescente que faleceu de Mirassol. Ironia do destino, a Christian faria aniversário no dia 7 de janeiro de 2023 e a lei foi aprovada no dia 10 de janeiro de 2023. Que bom. Então hoje o Redome tem acesso a todos os bancos de dados públicos. Pode pedir ajuda para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, pode mandar CPF para a empresa de telefonia e receber os telefones cadastrados no CPF. Se você não achar o doador, você pode achar, para conseguir localizá-lo, até parente de terceiro grau. Então hoje fica quase impossível você não conseguir localizar esse doador. Bom. Mas é muito importante as pessoas fazerem a atualização de dados, sabe? Porque esses pacientes estão numa luta contra o tempo. E às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana na vida. Diferença. É a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E então é isso, assim. As pessoas têm essa visão errada, que nem você falou, que falta conscientização, falta muito. Né? E justamente isso que eu costumo fazer. Não é só para os jovens, assim, para as pessoas de maior também, as adultas.
elas não têm essa informação, elas cultivam aquele mito ainda de capaz de chegar na sua casa e perguntar, tua mãe vai falar que medula é esse aqui, sabe? Aí você explica para ela que não é, né? Claro. E eu justamente procuro fazer isso. Eu procuro tirar esse sofrimento velado e invisível que está dentro sofrimento velado e visível dentro do hospital, mas invisível fora do hospital, para levar para aquelas pessoas para tornar visível esse porque na verdade, hoje em dia, o problema maior é a falta de conhecimento sobre o assunto, né? Que igual, o senhor falou, poucas pessoas sabem que tem tanta gente que sofre com leucemia, mas não só com esse problema, né? Com outros também. Tipo assim, você sabia que tinha mais de 200 crianças em tratamento oncológico aqui? Não. E as pessoas precisam saber que tem gente lá e precisa de ajuda. Só que em Rio Preto, você imagina nos outros lugares. Sim. O Barreto chegou esse mês agora, 30 diagnósticos no mês, um diagnóstico por dia. Então, é muito complicado. E assim, o brasileiro é um pouco que gosta de ajudar, sabe? Mas ele precisa de informação. Nós somos, mesmo com todos esses mitos, nós somos o terceiro maior banco do mundo de cadastro de medula óssea. Só perdemos os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas a gente precisa muito de informação. Quando a gente eu faço campanha nas universidades, e assim, a gente tem uma adesão por ano, assim, às vezes fazendo numa faculdade só 2.000 cadastros. Então você vê que as pessoas só precisam de informação, sabe? Elas querem ajudar, mas precisam de informação. Precisa saber que tem gente que está precisando, isso é real. Porque de repente dentro da tua casa está todo mundo com saúde, você acha que o mundo inteiro está com saúde, está todo mundo bem, né? E aí a gente precisa mostrar para as pessoas que não é assim, né? Você imagina você tá com um filho, com um pai, com uma mãe, com seu irmão, com seu amigo, que pode estar dependendo de uma pessoa, e essa pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, e essa pessoa precisa se conscientizar, e até o Hemocentro fazer o cadastro, para você ter seu filho de volta, sua mãe de volta, seu amigo de volta. E é justamente isso a causa que a campanha Batalha pela Vida de você, que o senhor fundou, assim, busca, né? Mas, então, pra gente ir finalizando já, a gente queria perguntar pro senhor, qual que é uma frase, assim, que o senhor acha que definiria, assim, a sua vida durante toda essa trajetória, né, tudo? Minha trajetória? Assim, eu vou colocar uma frase que eu coloquei quando eu saí da academia, sabe? Eu pedi para Deus fazer instrumento da vontade dele. Então é aqui que eu estou, preparado para isso. Ele me passou essa missão e passou para o militar, e você sabe que o militar, missão dada, missão cumprida. Então é isso. Eu acho que é uma missão que Deus me deu, eu abracei essa missão e há 11 anos, assim, a gente está levando um pouco de informação para as pessoas, na tentativa de ajudar a tirar desse sofrimento, né? Que bom. E resgatar essas vidas. E é isso que a gente busca mesmo. Então tá bom, Major, muito obrigada pela presença do senhor, viu? Foi uma honra, né? Foi uma honra conhecê-lo, ter conhecimento de todo o projeto, Batalha pela Vida. Eu que agradeço, né? Pelo interesse de pessoas jovens. Sim. E eu sei que vocês vão difundir essas informações. E que, com certeza, pessoas da mesma faixa de idade vão receber essa informação, vão chegar lá depois dos 18 anos já com essa informação pronta. Mais do que isso, vão chegar para os pais e vão passar essa informação. Né? O tal do conhecimento, né? Que a gente está fazendo essa tecla. Isso, e essa disseminação de informação, de conhecimento é que a gente procura. Né? Então, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho que vocês me trataram. Foi um prazer, tá? Muito obrigado, senhor, por ter disponibilizado seu tempo de falar com a gente. Obrigado. Então é isso, né, galera? Aqui a gente deixa aqui o podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso, encerramos.